Neste vídeo, apresentam-se as condições em que é possível inverter uma função de n variáveis. Quando somos apresentados pela primeira vez ao conceito de função, dizem-nos que uma função é uma aplicação que faz corresponder a cada elemento do conjunto x um e um só elemento de um outro conjunto y. Se por acaso a cada par de elementos diferentes de x correspondem dois elementos diferentes de y, ou seja, a função diz-se injetiva. Ora, nesta situação, é possível definir uma outra função, a qual designamos por função inversa de f, que faz a correspondência contrária, ou seja, a cada elemento de f de x contido em y, faz corresponder um e um só elemento de x. Existem situações em que é relativamente fácil inverter a função. Por exemplo, neste caso, para encontrarmos a função inversa, basta resolver a equação seguinte em ordem a x. E, portanto, a função inversa tem a seguinte expressão. Nestas situações, o problema fica resolvido. Ao conhecermos a expressão analítica da função inversa, sabemos dizer se é contínua, diferenciável e, na situação em que é diferenciável, até podemos calcular a sua derivada. Contudo, o que nos preocupa são as outras situações, aquelas em que a inversão analítica da função não é tarefa fácil, como por exemplo, nestes casos, mais do que encontrar a expressão da função inversa, procuraremos dar a resposta às seguintes questões. Dada uma função qualquer, será que existem condições que nos garantam que essa função é injetiva e, portanto, invertível? E se a função inversa existir, que propriedades satisfaz? Será que é uma função contínua, diferenciável? Por último, se a função inversa for diferenciável, mesmo sem conhecer a sua expressão analítica, será que é possível calcular o valor da sua derivada? Felizmente, a resposta a estas questões é sim. Comecemos por analisar a situação para funções reais de variável real. Em R, dispomos do seguinte teorema. Seja f uma função real de variável real contínua no intervalo AB de classe C1 no seu interior, e tal que a sua derivada nunca se anula no interior desse intervalo. Então, nestas condições, f é uma bijeção do intervalo AB fechado sobre o intervalo CD fechado, sendo este intervalo CD o intervalo imagem do intervalo AB. E a função inversa de f também será de classe C1, obtendo-se a sua derivada através da seguinte fórmula, o que em português significa que a derivada da função inversa, avaliada no ponto y igual a f de x, é igual ao inverso da derivada da função f no ponto x. Vejamos como podemos justificar tal resultado. Se f é contínua no intervalo fechado AB e diferenciável em A do AB aberto, também o é em qualquer intervalo da forma x1, x2, com x1 menor do que x2 e ambos pertencentes ao intervalo fechado AB. Como disse, f será contínua no intervalo fechado x1, x2 e diferenciável no seu interior. Logo, pelo teorema do valor médio de Lagrange, temos que irá existir um C no interior do intervalo x1, x2, tal que... Mas como f' de C será diferente de zero e x2 é diferente de x1, temos que f de x2 será diferente do f de x1, qualquer que seja o x2, x1 que estaremos a considerar no interior do intervalo AB. E, portanto, podemos garantir que f é injetiva e, sendo injetiva, é invertível. Como f é uma função contínua injetiva num conjunto compacto, a sua inversa também é contínua. Comecemos por considerar os seguintes pontos. Invertendo, ficamos com... Utilizando novamente o teorema de Lagrange, mas agora ao intervalo x, x mais h, podemos dizer que f de x mais h menos f de x será igual a f' de C vezes x mais h menos x.
em que o C será dado por, ou seja, com θ entre 0 e 1. Como o f de x mais h é y mais k e o f de x é y, se substituirmos, esta expressão vem. Obtemos assim uma expressão para a diferença das imagens de y mais k e de y através da função inversa. Por outro lado, a derivada da função inversa no ponto y é o limite quando o k tende para 0 de f menos 1 de y mais k menos f menos 1 de y sobre k. Substituindo pela expressão que encontramos anteriormente, este limite vem quando k tende para 0, y mais k tende para y, e como a função f é contínua injetiva, x mais h tende para x, o que obriga a que h tende para 0. Ora, calcular este limite quando o k tende para 0 é equivalente a calcular o mesmo limite, mas quando o h tende para 0. Como a função f é de classe C1, a sua derivada será contínua e, portanto, este limite vem apenas com x e y relacionados da seguinte forma. Provamos então que a derivada da função inversa é o inverso da função. É importante sublinhar que o teorema nos refere apenas condições que são suficientes para garantir a invertibilidade da função. É possível que uma função não satisfaça as condições do teorema, mas que seja, no entanto, invertível. Como será em Rn? Será que basta alterar a condição que exige que a derivada não se anule para o jacobiano não se anule? Infelizmente não, como podemos ver no exemplo seguinte. Temos uma função de R2 para R2, definida da seguinte forma. Primeira componente x1 sendo x2, segunda componente x1 sendo x2. Considere-se o domínio desta função o subconjunto de R2, onde a abscissa é maior do que 0, e perguntam-nos se será f uma função invertível. Como facilmente comprovamos, o jacobiano desta função é sempre diferente de 0 para qualquer ponto que pertence ao domínio. Se não, vejamos. Calculando o determinante de uma matriz 2 por 2 e pondo o x1 em evidência, ficamos apenas com x1. Ora, para os pontos que pertencem ao domínio, o jacobiano nunca se irá anular. No entanto, as imagens dos pontos 1π sobre 2 e 5π sobre 2 são iguais, o que significa que f não é injetiva e por isso não será invertível. Serve este exemplo para provar que impor a condição jacobiano diferente de 0 não é suficiente. Bem, na realidade não é suficiente para garantirmos a existência da inversa num conjunto, mas como podemos ver no teorema seguinte, é suficiente para garantirmos a existência de inversa local, ou seja, para cada ponto de D existirá uma vizinhança onde a função é biunívoca e, portanto, invertível. Nestas condições, é possível provar que essa função será também de classe C1 e a sua jacobiana será a inversa da matriz jacobiana de f. Fica no ar, contudo, a pergunta: qual a razão do teorema funcionar em R e não em Rn? Bem, se nos lembrarmos da demonstração feita para o caso em R, vimos que, para a justificação da injetividade da função f, recorremos ao teorema de Lagrange. Em Rn, teríamos de utilizar o teorema dos acréscimos finitos, que, bem se recordam, diz-nos isto. Para garantir a invertibilidade desta matriz, não chega a exigir que o jacobiano seja diferente de 0 nos pontos do domínio, precisamente porque os pontos CI do segmento AB variam de linha para linha, e por isso essa matriz não corresponde à matriz jacobiana de f em algum ponto do domínio. E é esta a causa de, em R, conseguirmos garantir a existência da inversa e em Rn só conseguimos garantir a existência da inversa numa vizinhança de cada ponto. Vejamos o seguinte exemplo. Considere-se a função f de R2 para R2, definida por
Primeira componente exponencial de x vezes y, mais 1. Segunda componente exponencial de x vezes y, mais y ao quadrado. Pretendemos mostrar que a função f possui inversa local de classe C1, que a cada U', V', pertencente a uma determinada bola de centro em 2, 2, faz corresponder só 1, x', y', numa bola de centro em 0, 1. Ora, o que se pretende mostrar é que f é localmente invertível na vizinhança do ponto 0, 1. Ora, isso é possível de garantir se as seguintes hipóteses forem satisfeitas. Comecemos pela primeira. A primeira é satisfeita, pois f é uma função vetorial em que ambas as componentes são de classe sem infinito, uma vez que resultam da soma de funções de classe sem infinito. Uma das parcelas é uma função polinomial e a outra é a composição da função exponencial com a função polinomial x vezes y. A segunda hipótese será satisfeita se o jacobiano da função f não se anular no ponto 0, 1. Vejamos. No ponto 0, 1, esta matriz vem e, portanto, o seu determinante é 2, sendo diferente de 0. Pelo teorema da função inversa, é então possível garantir que existe f-1 de classe C1, definida de uma vizinhança do ponto 2, 2 para uma vizinhança do ponto 0, 1. De seguida, pedem-nos para indicarmos a derivada em ordem à primeira variável da função f-1 que justificámos existir na linha anterior. Pelo mesmo teorema, sabemos que a jacobiana da função inversa no ponto 2, 2 será a inversa da jacobiana de f no ponto 0, 1. Assim, teremos que inverter a matriz que encontramos a quando da prova da segunda hipótese. Ora, a inversa desta matriz é, e por isso, a derivada em ordem à primeira variável corresponderá à primeira coluna desta matriz. Assim, sublinhe-se uma vez mais que o não anulamento do jacobiano é apenas condição suficiente, mas não é necessária, se não vejamos. Considere a função de R2 para R2 definida por x ao cubo x mais y. Mostre que apesar de f não estar nas condições do teorema da função inversa em pontos da forma 0y com y pertencente a R, trata-se de uma função invertível em R2. Comecemos por dizer que a função f é uma função de classe sem infinita em R2, pois ambas as suas componentes são funções polinomiais. O jacobiano desta função vem como sendo o determinante desta matriz 2 por 2 e dá 3x². Sabemos que, para os pontos da forma 0y, ou seja, todos os pontos em que x é igual a 0, o jacobiano vem igual a 0. Não estando por isso nas condições do teorema da função inversa. Contudo, se tentarmos inverter a função, veremos que é fácil encontrarmos a expressão analítica da função inversa. Portanto, esta função é uma função invertível em R2, ou seja, admite inversa global, sendo a sua expressão dada por... Para terminar, deixo o seguinte exercício como desafio.